O primeiro passo em uma criação de cavalos é a definição dos seus objetivos. Parece uma obviedade, mas a primeira pergunta que deve se fazer e responder é: o que você quer? Um cavalo de trabalho, forte e resistente, calmo, com instinto campeiro? Bem apurado para ser um auxiliar perfeito no trabalho do campo. Talvez um cavalo de esporte? De aptidão vaqueira destacada, para o laço comprido, para a paleteada, provas de rédea ou até mesmo freio de ouro. Um animal para exposições, talvez seja o que está buscando, bem conformado morfologicamente. Quem sabe queira só um parceiro para ajudar a cortar a grama, para embelezar o sítio, para a família. Quer animais de pelagem exótica ou busca padronização? E então, o que achou desse conteúdo? Foi útil? Deixe seu like, sua opinião ou sugestão nos comentários. Obrigado, até a próxima!